Olá, alunos do 8º ano do Colégio Teotônia. Nossa terceira aula de estudos domiciliares na oficina de habilidades digitais. Nesse exemplo, a gente segue ainda com os estudos da planilha eletrônica do Google, as planilhas. E aqui eu tenho um exercício onde lista compras em um supermercado e eu tenho 10 produtos, onde eu tenho o valor desses 10 produtos em real e a conversão desse valor em real também para uma coluna onde apresenta o preço em dólar. Então notem, Doritos custa R$6. Na cotação, o dólar valendo R$5, eu estou apontando aqui em cima que o dólar está valendo R$5, o preço desse Doritos passa a $1,20, ok? Se eu modificar alguma coisa, por exemplo, Doritos não é R$6, é 5,20. Eu dou um Enter, vocês notam que o valor já se corrige. Se eu disser que a cotação não é R$5, o dólar baixou um pouquinho, está a 4,85, digamos. Dou um Enter, ele corrige toda a coluna, porque todos esses valores estão relacionados com o valor do dólar, a cotação do dólar e o seu correspondente em real. Como eu fiz isso? Tá? Então vamos começar assim. Primeira coisa, aqui em cima no título. No título, o professor usou o recurso de mesclar, ou seja, eu tinha 3 células, 1, 2, 3. Ao escrever compras do mercado, ficou apenas na primeira célula. Eu selecionei as 3 células e apliquei o recurso de mesclar todas, certo? Necessitando, vocês escolhem se querem colocar o título à esquerda, no centro das 3 células ou à direita, ok? Isso se chama mesclar. E junto ao mesclar é o posicionamento da linha do parágrafo. Nas 2 outras células, aqui eu tenho 2 células, eu usei então, vou desfazer a mesclagem para vocês verem, eu escrevi cotação do dólar na célula A2, selecionei as 2 células e mesclei, ok? E já deixei centralizado ali, cotação do dólar. Aqui eu só inseri o valor, olhem o que eu inseri ali, ó, 4,85. Mas professor, como é que aparece o símbolo do real? Tá? Eu venho aqui e acrescento o símbolo de moeda e ele coloca o nosso símbolo da moeda padrão aqui no Brasil, que é o real, certo? Onde eu altero isso? Formatar, eu tenho a opção dos números e de mais formatos, mais moedas, olhem lá. Formatar, número, mais formatos, mais moedas. E aí lista todas as moedas. Foi aqui que eu encontrei a opção de dólar americano para a segunda coluna, certo? Então, uma coluna tem o símbolo do dólar americano, que eu acabei de mostrar, e aqui a coluna do real, onde eu posso ir direto nesse atalho na barra de tarefas, certo? O total, como o professor fez? Excluí esse total, consequentemente eu excluo este, tá? E eu venho aqui e eu faço assim, ó, eu pego este grupo, marco todo esse grupo, selecionei todo o grupo e venho nessa opção aqui, ó, função. Eu quero soma. Notem que ele já elaborou uma fórmula, soma de B4 até B13, ou seja, todo esse conjunto de células, da primeira até a última. Dou Enter e ele coloca o valor, certo? Então, aqui eu também posso fazer isso, ó, só arrastar esse símbolozinho para cá. Ok? Uma dica muito interessante. Aqui eu vou lançando, né, pessoal? Ó, quando vocês digitarem, vocês vão estar sem esse formato. Vai estar no formato de número simples, assim, de número simples, tá? Assim vocês vão ter digitado. Notem que eu usei vírgula. 5,20, 8,50, 9,70. Ao digitar tudo, eu marco esse conjunto, depois de digitado, e acrescento o símbolo de moeda. Ele coloca o símbolo do real. Eu não digito o R e o cifrão. Eu acrescento ao formato. Eu mudo o formato desse número. Não esqueçam disso.
Aqui no dólar é a mesma coisa, eu vou pegar todo esse grupo e eu não vou escolher o símbolo de moeda real. Eu vou procurar então o formato, certo? De número, vou procurar mais formatos, tá? E mais moedas. Para mim apareceu o dólar americano porque foi eu usei recentemente. Senão eu boto mais formatos, mais moedas e tem lista de moedas de vários países, certo? Em princípio é para ter o símbolo de todas as moedas do mundo. Então eu busco na ordem alfabética dólar americano, para mim aparece por ser usado por último. Vocês vão procurar dólar americano, certo? Ó, dólar australiano, canadense, todos os outros. Então o meu foi usado recente, dólar americano, aplicar e ele coloca. Então, alunos, agora a cotação do dólar. Eu quero explicar desde o início como eu faço essa fórmula, tá? Importante, eu tenho aqui só a indicação. Numa célula eu estou dizendo cotação do dólar. Ao lado, numa célula totalmente separada, apenas o valor do número, 4,85. Eu acrescentei o formato de moeda real. Estou dizendo que a cotação do dólar é 4,85. Por que essa célula, e eu estou enfatizando que ela tem que ter somente o valor numérico? Porque eu vou usar na fórmula, e na fórmula não pode ter texto, tem que ter número apenas para funcionar a fórmula que eu vou explicar agora. Cotação do dólar, igual, toda fórmula começa com o símbolo de igual. Clico no produto, no preço do produto Doritos, que é o primeiro da minha lista. Divido, que é barra, pela cotação do dólar. E Enter. Certo? Linha de baixo, iogurte, igual. Pego o valor do iogurte, divido pela cotação do dólar. Certo? Bom, professor, vou ter que fazer até o final. Eu tenho 10 listas, 10 produtos não é tão difícil, mas tem uma dica, certo? Eu posso fazer só o primeiro, dei 2 cliques, e eu vou dizer o seguinte, como todos os produtos vão dividir pela cotação do dólar, eu informo assim, o dólar, que é C2, será fixo na minha fórmula, ele não altera. E eu coloco para fixar o endereço de célula, coluna e linha dentro de uma fórmula, o símbolo do cifrão antes da coluna, antes da linha. Então o C2 é a cotação do dólar, ela será usada em todas as fórmulas da minha tabela para fazer a conversão do produto em real para o dólar. Eu faço isso. Olhem agora a pequena facilidade. Eu venho nesse botãozinho e arrasto para baixo. Vocês vão perceber o seguinte, eu posso pegar qualquer forma, eu vou pegar o pastel aqui, ó, tá? Peguei o pastel e ele está me mostrando, ó, B9 é o pastel, divide por C2. Bom, vamos ver a carne. A carne é B8, mas divide também pelo C2. Frutas, o frutas é B6, mas divide pelo C2. Notem que todos estão dividindo, eu estou mostrando aqui o conteúdo, posso dar 2 cliques também, que ele mostra o conteúdo direto, estão dividindo pelo C2, certo? Isso é uma facilidade. E aqui embaixo, o que eu quero? Um total. Bom, posso fazer assim também, posso pegar todos os valores, posso vir aqui na fórmula e pedir soma, ele me mostra a fórmula, da soma eu dou Enter e confirmo. Como eu fiz essa fórmula, este gráfico de pizza, vou deletá-lo e vou inserir novamente. Eu peguei este conjunto aqui, sem o total, sem os títulos, só os 10 produtos e os 10 preços em real apenas. E inserir gráfico, e aí eu escolhi algumas formatações que eu vou mostrar para vocês. O tipo de gráfico eu escolhi de pizza, eu escolhi personalizar esse gráfico, tá? O estilo do gráfico, eu posso preencher uma cor de fundo, eu botei um cinzazinho no fundo para destacar, ok? A fonte eu também dei um destaquezinho, white, aí, certo? E botei 3D, certo? Ok? É isso aí, gente. Tem outras opções? Tem, eu posso destacar alguma fatia de pizza, mexer nos títulos, certo? E também posições de legenda, ok? Professor, deixa vocês explorarem. Aqui está o básico do meu exercício para a nossa terceira aula, certo? Um gráfico de pizza, onde representa a porcentagem do total fatiado em cada um dos 10 produtos e o correspondente já convertido em porcentagem, certo?
Um abraço, pessoal. Nesse exercício nós vimos elaboração de gráfico, fórmula de soma, conversão de moeda. Um forte abraço. Dúvidas? Perguntem para o professor Mauro. Tchau.